Emergência ou urgência? Tá? O que a gente falou no início da aula. Isso aí é resolução do CFM de 95, né? A diferença é que caracteriza pelo tempo necessário para a realização do atendimento. Emergência é atendimento imediato, porque tem risco de vida. Urgência não maior que 2 horas e até 24 horas. Tá? Então, uma dor de dente é uma urgência. Tá? Emergência é o que tem risco de vida. Se tem um exemplo de um risco de vida no consultório odontológico, uma emergência. Agora eu estou falando do que causa, uma emergência em si. Uma parada cardíaca. Qual seria o procedimento que a gente deveria realizar? Se eu não tenho? Não. A gente não tem. Não. Só tem na academia e ninguém sabe usar. Legal. Se tem o quê? Tem na academia, mas é obrigatório, mas ninguém sabe usar. Você coloca no chão e começa a fazer Massagem. Tá? Muitas coisas que a gente lê no livro já caíram em desuso há muito tempo. Você liga pra essa moça, mãe, pode Não pode. Você tem que descer com o cara. Só que é o seguinte, muita coisa que a gente aprende, né? E muita coisa que a gente vai ler no livro para questão de prova, não é o que é realizado hoje em dia. Os livros a gente está falando de livros do Miloro, que é de 2016, e do Huck, que são de 2015. Da cirurgia são os mais novos. Do Malamédico, de 2013. Várias coisas já caíram em desuso e continua se repetindo. Exemplo, quando a gente está falando de emergência, é o que ela falou, que a gente, vamos começar a massagear o paciente, que seria a letra C daquele ABC de vida, ou ABCDE de vida. Tá? Eu vou falar a diferença para vocês disso. Desde 2010 já mudou isso. A gente não faz mais o ABC de vida, é o CBA. Tá? A primeira coisa é a massagem. Se a gente for ver jornal, revista, tudo vai falar, a primeira coisa é a massagem. Na classificação mais antiga, a massagem é a terceira. Tá? A gente vai falar disso também. Nicholas Sen, o cirurgião geral americano, ele fala o seguinte: o destino de um traumatizado está nas mãos daquele que faz o primeiro atendimento. Tá? E em 1977, nos Estados Unidos, aconteceu um acidente aéreo, tá? Com um médico ortopedista. Ele caiu no Nebraska, ele e a família dele, eram 4 filhos e a esposa morreu na queda. Um dos filhos se machucou gravemente e demorou cerca de 10 horas para ele receber o primeiro atendimento. E assim, ele médico, de uma cidade grande, ele viu que assim, ele teve um acidente e demorou 10 horas para a família conseguir receber o socorro. Então, na época, em 77, ele começou a criar, em 78, ele e um cirurgião geral criaram o primeiro curso do ATLS, que é o Advanced Trauma Life Support, que é o suporte avançado de vida no trauma, que a gente resume, em hoje em dia, isso aqui. O ABCDE de vida. Tá? Onde cada letra tem um significado. Isso seria o que a gente chama do ATLS, completo. Quando a gente está falando a nível de consultório odontológico, do que a gente pode fazer na nossa legislação, a gente só faz o ABC, que a gente chama de BLS, que é o suporte básico de vida. É manter o paciente vivo e respirando. Tá? Isso se entende como ABC. Tá? Vocês tiveram essas aulas na faculdade? Pelo menos uma parte teórica de emergências médicas? Vamos lá. O que seria o A? Deixar de respirar. Vias aéreas pérvias. Tá? Não adianta nada, esse cara está com alguma coisa obstruindo, que você mesmo com a massagem você não vai conseguir ajudá-lo. Tá? O que pode obstruir a passagem? Sangue, alguma coisa triangular, corpo estranho. Qual é o mais comum que a gente vê na clínica odontológica? Chave de implante e lima. Por isso que a gente aprende na endodontia de passar um fio dental grande e deixar solto. Tem algum endodontista aqui? O importante é ter saúde, cara. O importante é ter saúde. Brincadeira, a gente aprende o quê? Passar, ninguém passa, mas a chave de implante ninguém passa. Eu me igualo, né? Ontem uma amiga minha
Eu me embolo na apertando, né, com a chave, daqui a pouco escapa na mão dela. Foi só lembrar assim, aula de emergências médicas da manhã. Cara, acontece. Eu deixo, normalmente eu boto às vezes uma gazelha na boca, às vezes. Às vezes. Quando é superior, eu boto. Inferior, eu levanto um pouco o paciente. Superior lá atrás, segundo uma lá, dá aquela pensadinha. É aquela pessoa que sabe, é a pessoa que sabe o que está acontecendo, mas não faz. Ó, no superior eu faço, no inferior não. No inferior, eu sempre No inferior eu tenho sorte. O fio dental, ele cola na minha mão, na blusa, na mão. Aquilo já quase caiu várias vezes. Eu falei, vou parar de usar. Tá atrapalhando demais, tá atrapalhando demais. Também nem eu ia lembrar. Então, assim, gente, uma resposta de concurso, a primeira, assim, é uma questão para quem já fez prova de município do Rio de Janeiro, para bolsista, para profissional mesmo, né, cirurgião dentista. Questão clássica é essa. Qual o primeiro passo se ocorrer uma emergências médicas? Via aérea pérvia. Se o paciente não está respirando, ele não vai conseguir ter chance de vida. Tá? E o B, o que significa o B? Checar, às vezes, checar a pulsação. Não, esse é o C. Ventilação. B é ventilação. E o C é a circulação, que é o checar, os sinais vitais. E é legal de falar de sinais vitais, vamos lá. Quais são os sinais vitais que a gente deve checar? Na verdade, sim, não numa emergência. Quais sinais vitais a gente deve checar em qualquer paciente no estado basal dele, na primeira consulta? Calma, gente, calma. Nem fiz a pergunta ainda. Por que checar no basal? Porque numa situação de emergência ele está alterado. É a mesma coisa, se o bombeiro chegar para você e perguntar assim, qual é a pressão do paciente? Não sei. Qual o basal dele? Você não sabe se ele está alterado ou não. Então vamos lá. Quantos são os sinais vitais que a gente tem? Quantos? Quantos eu tenho que checar? Entrem no acordo para a gente conversar. Vamos lá. Quais são os sinais vitais? Quantos são? Quantos nós temos? 4. Eu já botei o 4 na mão e falei assim, pô, beleza. São 4 sinais vitais que a gente tem que checar do paciente. Quais são? Pulso. Pulso, frequência respiratória. Frequência que é o pulso. Frequência cardíaca e frequência respiratória. Pressão arterial. Esse quarto aí, Temperatura. Temperatura. vai enfiar o termômetro. Só ver o termômetro. Ninguém faz isso. Ninguém checa a pressão arterial. Calma aí. Quê? Depende, fazer uma cirurgia sim. Gente, vamos lá. Quem aqui checa a pressão arterial em todos os pacientes? Mudei esse negócio. Gente, não é só na cirurgia. E aí, assim, não foi na sua turma na época da Gama Filho, não. O paciente chegou a 22. O paciente chegou a 24 na hora. Não, mas assim, o que você fez com ele antes? Aí, Não, antes. não, antes ele não tava. Não tava. Na cirurgia ele tava. Mas você checou a pressão dele. Cheguei aqui assim. Quanto tava? Tá bom. O que seria o normal? Normal, 2/8. Normal. Be- 2/8. Não é mais normal. Agora é 11 por 2000. 12 por 9 é normal. Desde o ano passado, 12/2, você é o pré-hipertenso. Só que assim, 11 por 12. não considerem isso. Porque no concurso vocês ainda estão com a biografia antiga. Possivelmente você só vai entrar no livro e daqui a 2025 já vai ter mudado, com certeza. Eu sou pré-hipertenso. Eu sou hipertensa. Todo mundo é. Mas ele chegou a 24. Começou a ficar meio esquisito. Eu falei, cara, ele tava com. Não, tava meio esquisito. Ele. Me afobar. Porra, tá dando problema nisso aqui. Aí ele já tava no punho, aí eu olhei 24. O digital. Tava no digital. Com Não, cuidado. Eu tinha ferido e lá era protocolo para seio e para cirurgias maiores. Você deixar o eletrônico ali para qualquer coisa e ele tava com 24. Aí botou
botou uma gase, suturou, sei lá o que a gente fez na hora, botou ele em posição normal e aí botou com os fibromialgia. Aí qual é o problema? O digital ele dá muito falso negativo. Não, mas tá. Não tava porque você checou depois. Confirmou. Mas assim, eu lembro que na época, até da Gama Filho, teve um paciente de endodontia que o pessoal não checou a pressão antes, começou a fazer atendimento. É sempre o problema, né, cara? Começou a checar, fazer o procedimento, o paciente foi para 22. Se você não checou o inicial, você não sabe se esse aumento foi pelo estresse ou por uma administração intravascular de anestésico local. Você pode ter esse pico. Então, assim, como eu posso evitar esse pico numa anestesia local? Um de cada vez, gente. Fazendo as coisas, checando antes. Não. Numa anestesia local. Como é que eu sei que eu estou dentro de um vaso ou não? Você tem que... Você faz Aspiração. Hoje em dia, os carpulhos atuais, a gente não precisa puxar mais. Na verdade, é só aquele toquezinho, ele vai aspirar. Mas só o carpule me respalda disso? Ou não? De uma aspiração correta? Não, eu tenho que fazer utilizando o carpule. Porém, tem um fator que a gente esquece, que a gente tem que lembrar. O calibre da minha agulha. Qual é o tamanho de agulha que a gente tem no mercado? Curta e longa, não tem muita dúvida. A longa, ela tem 3,5. Na verdade, não tem um padrão mundial que o Malamed fala. As agulhas podem chegar de 19,5 a 44,5. Mas, de um modo geral, a gente vai ter uma longa de 3,5 e uma curta de 2,5. Tá? Isso eu estou falando em relação ao quê? O tamanho dela. Porém, eu preciso lembrar do calibre da agulha. Qual o calibre da agulha que vocês utilizam? É o que está ali. Não, normal toleção, tecnicamente. Por quê? Não, você pode ter curta de um calibre grande. Você tem essa variação. Qual é o grande problema disso aí? Malamed, ele vai falar nas técnicas anestésicas. Se você está usando uma agulha curta para bloquear um alveolar inferior, que obriga uma longa, não, só tem curta e longa. Ou ultra curta, que é pediatria. É ultra curta, de pediatria. Pediatria. A indicação dela é até pediatria só. Das clínicas, tirando pediatria, as outras clínicas, curta e longa. Curta 2,5, longa 3,5. Qual seria, aí eu não vou nem falar de uma emergência, sim, uma urgência odontológica, que eu poderia ter com uma curta no alveolar inferior? O que a gente teria medo de anestesiar uma curta no alveolar inferior? Fratura da agulha. Tá? Mas eu não preciso. Vamos lá. Aonde a agulha vai fraturar? No canhão. Vai fraturar na parte plástica com a conexão com a agulha. Tá? Pela regra do Malamed, pela regra do Andrade, eu tenho que deixar 2 milímetros de margem de segurança da minha agulha. Tá? E aí, revendo técnicas anestésicas com vocês. Qual é a profundidade que eu preciso penetrar a minha agulha para anestesiar o alveolar inferior? Não. De 20 a 25 milímetros. Então, assim, pela regra do Malamed, alveolar inferior, obrigatoriamente, de 20 a 25 milímetros de penetração de agulha. Se a minha agulha tem 2,5, eu tenho que deixar 2 milímetros de fora, eu no máximo vou chegar a 2,3. Só que o que pode acontecer? Uma falha anestésica. Você não consegue bloquear todos os dentes do alveolar inferior. Então, muitas vezes a gente fala assim, falha anestésica. O que a gente culpa quando a gente tem uma falha anestésica? O anestésico. A gente culpa o paciente, que a anestesia não pega. Que mais a gente culpa o fabricante do anestésico, não é tão bom. Só que a gente esqueceu de ver que a gente não usou uma agulha longa. Então, muitas vezes a falha anestésica é nossa, só que ninguém quer admitir falha. Então, assim, agulha longa para técnica
de agulha longa, agulha curta, para as demais. Só revendo anestésico, quais são as técnicas anestésicas que obrigatoriamente eu tenho que usar agulha longa? Alveolar inferior. Colgate é uma variação dela. Palatina? Não. Aquele lá que você falou. Anotem aí. Técnicas obrigatórias de longa. Alveolar inferior, Colgate. Aqui na verdade, qual é a diferença da alveolar inferior para Colgate? 25 milímetros de altura. O que muda de eu fazer a alveolar inferior, a técnica é a mesma. Não. Na verdade, eu só vou aumentar a altura. De 6 a 10 milímetros entre os premolares. A Colgate, a minha marcação são 25 milímetros acima e a minha marcação dentária é a cúspide mesiolingual do segundo molar superior. Por que? Na Colgate. Por que a Colgate ela demora mais a fazer o efeito? Porque a Colgate a gente vai estar anestesiando próximo ao côndilo mandibular, que é uma região avascular. Se ela não tem vascularização, ele demora um pouco mais a fazer o efeito. A Colgate demora, em média, 10 minutos para fazer efeito. Tá? Obrigatoriamente, agulha longa na Colgate. E quais seriam as vantagens entre a Colgate e o alveolar inferior? O que é a Colgate? O que é o alveolar inferior anestesia? Alveolar inferior, lingual, mentoniano, incisivo e miloioide. Tá? Não. O que a Colgate vai anestesiar? Os 5, mais aurículo temporal e em 75% dos pacientes o bucal. O bucal ele é anestesiado pelo Colgate e não pelo alveolar inferior. Isso tudo com um tubete. Então, com um tubete na Colgate, eu consigo bloquear 7 nervos. Com um tubete no alveolar inferior, eu consigo anestesiar 5 nervos. Então, essa é a primeira vantagem da Colgate em relação ao alveolar inferior. Qual é a segunda vantagem? E aí vai entrando que a gente está falando de calibre. A aspiração positiva na Colgate, 2%. Menos de 2%. A aspiração positiva no alveolar inferior, 11,7%. Então eu tenho uma aspiração positiva no alveolar inferior muito maior em relação ao Colgate, para fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. A gente vai falar disso, calma. Só porque eu citei, mas a gente vai falar disso, de aspiração. Porque eu tenho uma questão para vocês pensarem nisso. Foi questão da prova de aeronáutica agora. Seria mais segura, né? Hã? Seria mais segura. Mais segura. Não, nem entre aspas, mais segura. Ponto. Tá? Então, assim, por que eu preciso que vocês lembrem do calibre da agulha para a gente não causar emergência, não ter uma sobredose anestésica? Segundo o Malamed, a gente vai ter 4 tipos de calibre de agulha: 23, 25, 27 e 30. Qual é o maior, qual é o menor? Qual é o menor calibre? Se eu estou perguntando, sempre é ao contrário. Esse aqui é o maior calibre e esse aqui... Opa! Esse aqui é o menor calibre, tá? Sendo que, na última edição do Malamed, ele não utiliza mais o 23. Então, o maior que a gente tem no mercado hoje em dia é o 25 e o menor calibre é o 30. Tudo bem? Tem um estudo de 1961 que está escrito no Malamed de aspiração positiva de acordo com os calibres da agulha. Tá? Foi provado que o calibre 25, que é o maior que a gente tem hoje em dia, ele conseguiu aspirar 100% dos casos. Na verdade, eles estavam no local que era para ter aspiração positiva. Então, assim, o calibre 25 aspirou 100% dos casos. O calibre 27, ele aspirou
87% dos casos. E o calibre 30, ele só conseguiu aspirar 2% dos casos. O que isso mostra pra gente? Que se eu estiver utilizando um calibre 30, pode ser uma agulha longa, uma agulha curta, eu posso estar dentro de um vaso, eu posso estar injetando anestésico dentro de um vaso e eu vou ter a complicação. Ô, Rodrigo, mas eu aspirei, fiz tudo certinho. Gente, eu escolhi o calibre errado. Tá? Então isso a gente tem que olhar. Então, mas aí tem outro estudo que prova que o paciente ele não consegue distinguir um calibre 25 do 27. O 30 é muito pequeno. Fazendo bem devagarzinho, mas eles reclamam. Então, mas aí... o cara de cirurgia fala assim, Endo. Boa pergunta. Eu achei que só eu fosse fazer bullying com ela, mas beleza. Todo dia. Tem que ser. Tem que ser. Anestésico tópico, funciona ou não? Funciona. Não. Funciona. O cara que faz cirurgia, não, isso é muito ruim. Não, você tem que secar aquele troço 10 horas, secar, aí passa, aí quando você vai, o paciente faz assim, gente, não, cara. Fala, mas você tem uma patadinha rapidinha, tá? O paciente vai, se ele for um dentista que passa anestésico e o outro que não passa, você vai preferir qual? Então, Eles continuam medicamento. o nome disso é marketing, não é? Não, odontologia é marketing. Vamos lá. Anestésico tópico que eu passo é com criança pra eles acharem quando ele ainda tá passando o dente de avulso só. Exatamente. Quando o paciente é mal, aí você passa. Você fala assim, aí o paciente ainda faz assim, eu falo, tá vendo? Então, vamos lá. Mitos e verdades dos anestésicos locais. Tópicos. Mitos e verdades. Tem um estudo de 2002 do Merck, que está descrito no Malamed, que assim, o anestésico tópico ele funciona, desde que você use corretamente. É igual ao calibre da agulha. Eu culpei, é igual ao tamanho da agulha. Fazem a técnica não secária. Não isso eu vou falar. Mas assim, qual é o grande problema? É igual o caso da agulha. Se eu estou escolhendo uma agulha longa ou uma agulha curta para violar inferior, vai ter falha. Tá? Então, só voltar porque a gente entrou numa outra discussão. Quais são as técnicas que a gente usa agulha longa? Que eu esqueci de terminar de falar. Quais são as técnicas que a gente usa para obrigatoriamente agulha longa? Golgate, aquinose, alveolar inferior, infraorbitário e bloqueio do nervo maxilar. Pela vestibular. E pelo palato, né? Pelos dois casos a gente vai usar agulha longa. São os 6 casos de agulha longa. Maxilar pela vestibular, maxilar pelo palato, tá? E infraorbitário. São os 3 da maxila. Qual o primeiro? Maxilar pela vestibular. Não, o outro primeiro. Calma. Maxilar superior. Maxilar pela vestibular, maxilar pelo palato, infraorbitário. Da mandíbula, alveolar inferior, Golgate e aquinose. Então são 6 casos que a gente vai usar agulha longa. Os outros são agulha curta, tá? Pô, cara, o que aconteceu na tua vida? Você largou? Você tava certinha, cara. Hoje eu vou ficar revoltado, vou fazer endo. Meu Deus, que mudança radical. Tá vendo? Não ia usar anestésico tópico. Ia usar agulha longa. Ia ser revoltada. Passar, que a cabeça cair, o paciente ia continuar sentindo a mesma coisa. Não, então, tá descrito no Malamed isso, gente. Cara, você usa soda, cara. Aquele negócio doce, negócio gás do paciente, o paciente. Se tiver um microfuro dentro de troço, o paciente já quase morre. Não, então, vamos lá. Anestésico tópico funciona. Funciona. Tá? Desde que eu utilize corretamente o anestésico tópico. Primeira regra do anestésico tópico. O que ele vai anestesiar? De 2 a 3 milímetros da mucosa. A função dele é só a penetração inicial da agulha. Ponto. Tem que estar seco a região. Se não tiver seca, não funciona. E aí a gente pensa, quais são as 2 regiões que a gente não consegue secar adequadamente? Alveolar inferior e lingual. A gente não consegue secar. Aí cai no que ela falou. Quando você vira para o lado, já está aquela baba toda ali, não vai funcionar. Então, assim, ele funciona muito bem em maxila. Porque você consegue secar.
Tranquilo. Aqui, para fazer mentoniano, vai funcionar, porque está seca a região. O que eu não devo fazer, é o que você falou, fricção. Fricção em criança e paciente idoso pode dar afta na região. Tá? Então a gente não faz, é deixar ali 1 minuto e ficar. Outra região que não funciona com tanta efetividade, palato. Por quê? Muito espesso. Enquanto a maxila aqui na vestibular a gente tem 1 milímetro para anestesia penetrar, o palato tem 2, 3 milímetros. Tá? Não vai funcionar. Então, não, você deixa no local. A técnica é deixar no local. É deixar no local. Ele funciona por contato. É igual o gelol. Gelol, o spray, né, funciona por contato. Ninguém pega o gelol e depois vai. A absorção é muito pouca. Tá? Mas qual é o grande problema do anestésico tópico? Ele causa toxicidade. Ponto. Em junho de 2014, nos Estados Unidos, proibiu-se a venda de lidocaína tópica em gel nas farmácias. Só quem consegue comprar nos Estados Unidos é médico e dentista. Por quê? Foram relatados 22 casos, sendo desses 22, 6 óbitos de criança com anestésico tópico. Por toxicidade, porque Rodrigo, quem consegue ficar fazendo toxicidade com anestésico tópico? Quem aqui é odontopediatra? A pessoa já levanta com vergonha, né? Qual é o grande problema sim, não da odontopediatria, mas da mãe? Não, o problema não é o odontopediatra, é a mãe. Pô, a criança está com dor. Ah, não, bota um anestésico, a pastinha que passa. Ela viu que ela usou no consultório, o que a mãe fazia? Pegava, colocava no dente, não secava nem nada. O que a criança fazia? Engolia. Aquele dente nascendo, a criança está com dor, aí a mãe ia lá e colocava. O que a criança fazia? Engolia. Toxicidade anestésica. Uma grande quantidade de anestésico num curto intervalo de tempo. Numa criança que tem um volume sanguíneo menor. Quando a gente calcula anestésico, a gente vai ver, a gente não calcula em cima só da dose do anestésico. A gente calcula em cima de quê? Do peso do meu paciente. A criança tem um volume menor. Dificilmente a gente vai ter num adolescente e pode ficar chupando aquela anestésico porque o volume de sangue é maior. Pode acontecer? Pode, mas é mais difícil. A criança é mais fácil. Tá? Não estou culpando o dono do pediatra não, porque até vocês contraindicam isso, né? O problema é que a mãe vai lá e compra. Hã? Não, nem o pediatra médico manda não, cara. Mas é igual o dentista e tudo, assim. Os caras nem pensaram nisso para estar coçando o dente, mas não é para o dentista. Mas assim, a gente vê que não é a gente que, a área da saúde que faz isso. É a responsável, vai botar na farmácia, compra. Não precisa de prescrição nem nada, vai lá e compra. Vende. Nededente, o nome brasileiro é Nededente, né? Aí tem uma foto do bebê bonitinho e tudo, para não ter dor. Tá? Então o anestésico tópico funciona desde que eu utilize na região correta e da forma correta. E aí uma outra coisa que a gente estava falando aí de aspiração positiva. Tá? Foi questão agora de uma prova do interior do Rio. Eu esqueci, próximo a Miracema. Acho que foi a próxima a Miracema. Uma aluna minha fez agora e mandou a questão. E já foi questão da FAB, da prova de cirurgia de 2010. Qual técnica possui a maior aspiração positiva? Qual técnica anestésica possui a maior aspiração positiva? Não, juro que não. Juro que não, e eu errei na prova quando eu fiz. Não sei. Você tem certeza disso? Não. Óbvio que não. Está perguntando muito, né? Então, o alveolar inferior é o primeiro. É a maior causa de aspiração positiva. Nervo alveolar inferior e lingual, né? Porque a gente não consegue separar os dois. O alveolar inferior está 2 centímetros, o lingual 1,6. Então a gente não consegue separar, tanto que o Malamed ele fala no mesmo local. Então, isso é mito. Porque só a divulsão anestésica já pegaria os 4 milímetros de diferença. Essa coisa de você recuar, os livros falam, mas assim, pela divulsão anestésica você vai fazer. Tá? Tudo bem que você não corre risco nenhum, porque quando você está botando anestésico, o que acontece com as estruturas anatômicas? Vão saindo. O risco seria de você ir mais profundo, porque aí se você for mais profundo e não aspirar, você pode lesar algum vaso. Ou mudar de posição. Alveolar inferior lingual, 11,7% de aspiração positiva. Essa é a maior casuística que a gente tem.
de aspiração positiva. A segunda maior, mentoniano mais nervo incisivo, né? Desculpa. Mentoniano e nervo incisivo. É a segunda maior casuística de aspiração positiva, 5,7%. E a terceira maior aspiração positiva, nervo alveolar superior posterior, 3,1%. Então, esses 3 casos aqui são os 3 maiores índices de aspiração positiva em técnicas anestésicas. Pô, você está falando de técnicas anestésicas na aula de emergências? Se eu injetar anestésico dentro de um vaso, o que vai acontecer? Toxicidade anestésica. Tá? Então eu preciso saber quais são os mais comuns. É evidente que eu vou fazer aspiração positiva em todos os casos, mas eu tenho que saber os maiores índices. Oi? Alveolar superior, posterior. Então são os 3 mais comuns que a gente vai ter. Vou falar alguma coisa que esqueci. Tá. Então assim, a hora que a gente tem que conseguir salvar o nosso paciente é na primeira hora. Tá? Isso aí são os dados do ATLS, tá? No livro do ATLS, o mais recente é o desse ano, de 2018, mas todos vêm falando a mesma coisa. A hora de ouro é a primeira hora após o trauma, ou após o início da emergência. Tá? Esse aí é o lembro do ATLS. E qual é o grande problema? É que a gente é formado para pensar em dente. A gente esquece que esse dente ele tem uma cabeça, essa cabeça ele tem todo um sistema interligado. Tá? E aí ocorrem os maiores problemas, né?